Iniciar aqui a gravação. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, o uso de uma apresentação no PowerPoint que eu estava finalizando, então por isso que eu não tive tempo de publicar ali no Moodle, né? Então, ao final da aula de hoje, ou mais tardar amanhã, eu vou gerar uma cópia dessa apresentação para compartilhar com vocês ali no Moodle, tá? Então, vamos lá. Bom, então assim, o conceito que nós vamos trabalhar aqui para a gente explorar a congruência módulo N, né? Então envolve alguns resultados sobre a divisibilidade dos números inteiros, né? Então, só para contextualizar assim, né, a evolução histórica. Então, o Friedrich Gauss, o Carl Friedrich Gauss, que nasceu em 1777, então no final do século XVIII, aproximadamente, né? E morreu em 1855, já na metade do século XIX. Ele é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né? Ele fez inúmeras contribuições no cálculo diferencial, no cálculo integral, na teoria dos números, né? Em várias áreas da matemática. O Gauss, onde ele mexeu, né, onde ele trabalhou, ele conseguiu resultados extraordinários, né? Então, ele foi considerado, na época em que viveu, o maior matemático vivo, né, da Europa. Ele era alemão. Então, ele, entre outras contribuições, ele também fez muita coisa, muitos trabalhos, obteve muitos resultados na teoria dos números, né? A teoria dos números é o nome da área da álgebra que estuda a divisibilidade com números inteiros, propriedades dos números primos, estruturas algébricas envolvendo números inteiros, que algumas a gente vai estudar aqui, tá? Um outro matemático muito importante que estudou propriedades da divisibilidade, resultados sobre os números primos, é o Fermat. O Pierre de Fermat nasceu então, no início do século XVII, em 1601, e morreu em 1665. Né? Então, ele tem um teorema conhecido como Teorema de Fermat e outras inúmeras contribuições. Né? Para quem já ouviu falar da conjectura de Fermat, que foi um problema que foi formulado pelo Fermat, que foi resolvido aí no final do século XX. Né? Então, após aproximadamente 400 anos que o Fermat enunciou a sua conjectura, é que foi resolvida de fato, né, foi resolvido de fato o problema. Né? Então é uma equação envolvendo números inteiros, né? E o Fermat afirmou que não tinha solução sob certas condições, e foi então, após 400 anos aproximadamente, foi provado que realmente o que ele afirmou era verdade. Mas a época em que ele viveu, o que se conjectura é que a matemática da época, né, o que se sabia de matemática, não permitiria ao Fermat fazer a demonstração dessa conjectura. Ou seja, ele teve uma intuição, né, mas não tinha as ferramentas necessárias para demonstrar que de fato aquela afirmação era verdadeira. Então, um livro que eu encontrei que tem mais informações, tem um desenvolvimento mais completo sobre essas estruturas que nós vamos ver aqui e algumas das propriedades relacionadas às congruências, é um livro que chama Teoria Elementar dos Números, tá? Do David Burton, da editora LTC do Rio de Janeiro, 2016. O livro do Adilson Gonçalves, que é o livro texto, ele fala ali bem de modo sucinto ali no primeiro capítulo. Depois, mais para frente, ele até detalha um pouco mais, né, sobre algumas propriedades das congruências, tá? Vocês podem usar tranquilamente o livro do Adilson, né? Ele tem ali todas as informações. Não no capítulo que a gente está trabalhando agora, é um pouco mais para frente. Então,
Vocês podem, se depois, se tiverem um tempo, né, eu não pesquisei realmente se esse livro tem uma versão online, tá? Não tive tempo, então nos próximos dias eu vou pesquisar se existe uma versão online desse livro do Burton, e se tiver, eu compartilho o link com vocês. Bom, então assim, pessoal, existem vários teoremas sobre a divisão de números inteiros, né? Então tem um teorema conhecido como o teorema do resto, né, que diz o seguinte, que dado um número inteiro A, sejam Q e R o quociente e o resto na divisão por N, onde o N é um número inteiro maior que 1. Então, o A é igual a Q vezes N mais R, onde o resto, que é o R, né, é sempre um número maior ou igual a zero e menor que N. Tá? Isso aqui é um teorema conhecido como teorema do resto, que diz que quando a gente pega dois números inteiros, né, um número inteiro A e divide por um número inteiro positivo N maior que 1, é sempre positivo escrever o A dessa forma aqui. Tá? A gente faz a divisão como a gente aprende lá no ensino fundamental, né? A gente põe ali o símbolo, aquele que é uma casinha assim, põe lá o A, põe o N, faz a divisão e faz a multiplicação, subtrai, tem um resto ali, né? O resto, às vezes, é zero. Se a divisão é exata, o resto é igual a zero, tá? Então, para a gente se situar aqui, vamos mostrar alguns exemplos. Vamos supor que o A seja 28 e o N seja 3, tá? Então, se eu dividir o 28 por 3, vocês podem pegar um lápis e um papel, vocês vão ver que o 28 dividido por 3 vai dar 9. Como 9 vezes 3 é 27, vai sobrar 1. Tá? Então, o 9 a gente vai chamar de Q, que é o quociente da divisão, e o 1 é o resto. Tá? Então, vejam que o resto, que é 1, né, é menor do que 3. Satisfaz essa propriedade aqui. O resto é sempre maior ou igual a zero e menor que o N. O N, neste primeiro exemplo, é 3. E o A é o 28. Tá? Então, de acordo com essa fórmula aqui, ó, o A é 28, o Q vale 9, o N vale 3 e o resto vale 1. Se eu pegar um número negativo, tá? Menos 29, por exemplo, e o N igual a 7. Se vocês fizerem o cálculo, vocês vão ver que o menos 29 é igual a menos 5 vezes 7 mais 6. Tá? Porque vejam que o resto ele tem que ser menor do que 7. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Ó, vamos voltar ali. O R tem que ser maior ou igual a zero e menor do que o próprio N. Então, como nesse segundo exemplo o N é 7, né, o R vai de 0 até 6. Tá? Então, essa igualdade aqui é fácil de verificar. Menos 5 vezes 7 é menos 35, né? Mais 6 vai dar menos 29. Então, digamos assim, eu faço uma divisão por excesso, né? Se eu trabalhar com um outro exemplo em que o A é um inteiro positivo, tá? Ó, A igual a 20, e se eu escolher o N igual a 5, a gente sabe que o 20 é um múltiplo de 5. Né? O 20 é 4 vezes 5 mais o resto, que é 0. Tá? Então, né, o resto é sempre um número entre 0 e o próprio N. Então, beleza. Então, vamos analisar o seguinte problema. Vamos fixar um número inteiro que é o N. Então, eu pergunto, quais os restos possíveis da divisão de um número inteiro na divisão por N igual a 3. Tá? Então, eu fixei sempre o mesmo N, que é 3. Então, olha só. Se eu pegar o 0 e dividir por 3, vai dar 0 vezes 3 mais 0. Então, o resto na divisão do 0 por 3 é 0. 1 é 0 vezes 3 mais 1. Né? O 1, quantas vezes ele cabe? Né? Quando eu faço a divisão por 3, né? O 3 cabe 0 vezes no 1 e sobra 1. Né? Então, a divisão de 1 por 3 dá 0 de quociente e sobra o resto 1. O 2, se eu dividir por 3, vai dar 0 e vai sobrar 2. Então, o resto é 2. Se eu dividir o 3 por 3, o resto vai ser 0. Então, aqui o resto que é 0. Se eu dividir o 4,
por 3, dá 1 vezes 3 mais 1, ou seja, o resto é 1. Se eu dividir o 5 por 3, vai dar 1 vezes 3 mais 2, portanto, o resto é 2. Então, vejam, né, pessoal, quais são as possíveis quantidades aqui, ó, que vão ocorrer no resto ao dividirmos números inteiros positivos ou não negativos, né, por 3. Ou o resto é 0, ou o resto é 1, ou o resto é 2. Quando é que o resto vai ser 0? Se o número for um múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, etc. Todos esses números têm resto 0 quando eu divido por 3. Quando é que o resto vai ser 1? Se os números forem da forma 1, o 4, o 7, o 10, né? Todos esses números, quando a gente divide por 3, tem resto 1. E o 5, o 8, o 2, o 11, o 14, etc., todos esses números vão ter resto 2 quando fizer a divisão por 3. Tá? E se a gente fizer o cálculo com números negativos, a conclusão vai ser a mesma. Pessoal. Vamos pegar, por exemplo, o menos 6, né? Aqui é menos 2, né? Ó, só tem que corrigir aqui. Ó. Menos 6 é menos 2 vezes 3 mais 0. Tá? Então, o resto é 0. Vamos corrigir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou ter que corrigir aqui. O resto é 0. Tá? Aqui, ó, o menos 5 é menos 1 vezes 3. Tem um erro aqui, né? É menos 2 vezes 3 mais 1. Então, vamos fazer o seguinte, peraí, que eu vou pegar a apresentação original. Aqui, ó. Eu corrijo aqui. Menos 2 vezes 3 mais 0, o resto é 0. O menos 5 é menos 2 vezes 3 mais 1, o resto é 1. O menos 4 é menos 2 vezes 3 mais 2, e o resto é 2. O menos 3 aqui, ó, é menos 1 vezes 3 mais 0, o resto é 0. O menos 2, vamos conferir aqui, ó, menos 1 vezes 3 mais 1, dá menos 2, então o resto é 1. O menos 1, menos 1 vezes 3 mais 2, então o resto é 2. Então, da mesma forma que os positivos, que a gente verificou aqui antes, né, os negativos, quando eu fizer as divisões por 3, também vão produzir somente restos iguais a 0, 1 ou 2. Tá? Essas são as únicas possibilidades quando a gente divide números inteiros, sejam positivos, sejam negativos, por 3. Né? Então, a conclusão é que na divisão por 3, vamos passar para cá isso aqui. Os restos possíveis são 0, 1 ou 2. Então, isso motiva a seguinte definição. Né? Eu vou definir a congruência módulo N, né, juntando numa mesma classe de equivalência os números inteiros que têm o mesmo resto na divisão por um número fixado, que é o N. Né? Isso chama-se congruência módulo N. Então, aqui vem a definição. Ó. Seja N um número inteiro positivo dado, então o N é inteiro positivo. Em geral, vai ser maior que 1, tá? Disse que os inteiros A e B são congruentes módulo N, que é simbolizado por essa notação aqui, ó. A, com esses 3 tracinhos aqui, ó, a gente lê A é congruente a B módulo N. Tá? Ou que A e B são congruentes módulo N. Se a diferença A menos B é divisível por N. Então, se o N divide a diferença A menos B, ou seja, desde que a diferença A menos B seja igual a N vezes K para o 1 inteiro K. Certo? Então, essa diferença A menos B tem que ser um múltiplo de N. Quando isso acontece, a gente vai dizer que o A e o B são congruentes módulo N, e a gente vai simbolizar por esta anotação aqui, ó. Tá? Então, deixa eu passar para outra página e vou mostrar alguns exemplos aqui. Ó. Exemplos de congruência A congruente a módulo B, A congruente a B módulo N,
né, que, vejam, esta propriedade aqui, ela é equivalente, por definição, a esta igualdade aqui, ó, A menos B igual a N vezes K, onde o K é um número inteiro. Tá? Por exemplo, ó, 24 é congruente a 3 módulo 7, por quê? 24 menos 3 é a mesma coisa que 7 vezes 3. Né? 24 menos 3 é 21. Né? E 7 vezes 3 é 21. Então, o 7 multiplicado por 3, que é um número inteiro, dá um resultado que é igual à diferença entre o A e o B aqui do primeiro exemplo. Né? Ou seja, o 7 é um divisor da diferença entre o 24 e o 3. 24 menos 3 é 21, que é um múltiplo de 7. Segundo exemplo aqui, ó, o 20 é congruente a 0 módulo 5. Por quê? Porque o 20 menos 0, que é 20, é igual a 5 vezes 4. Né? Então, ou seja, o 5 é um divisor da diferença entre esses dois números. Né? Porque a diferença entre esses dois números é igual a 20. E 5 é um divisor de 20. Então, é uma outra forma de dizer que o 5 é divisor dessa diferença. Tá? O 15 é congruente a 1 módulo 2. Por quê? Porque 15 menos 1 é igual a 2 vezes 7. Porque 15 menos 1 é igual a 14. Dito de outra forma, pessoal, pensem aqui, ó, agora nesse exemplo aqui, ó, o 24, quando eu faço a divisão por 7, vai dar 3 vezes 7, 21, sobra 3. Quando eu divido 3 por 7, dá 0, o resto é 3. Então, o resto na divisão por 7, tanto do 24 quanto do 3 é igual a 3. Então, esses números aqui, ó, deixam o mesmo resto quando eu faço a divisão por 7. Vamos pegar o segundo exemplo. Divido 20 por 5. Qual é o resto? 0. Divido 0 por 5. O resto é 0. Aqui, ó, 15. Divido por 2. O resto é 1. E se eu dividir o 1 por 2, também o resto é 1. Então, esses números que são congruentes, na verdade, eles vão deixar o mesmo resto quando eu fizer a divisão pelo n. Mas essa congruência, ela se estende a números negativos. O n, que aparece aqui dentro do, acompanhado do módulo aqui, ó, tá? Ele é positivo, mas o a e o b podem ser negativos. Por exemplo, menos 31 é congruente a 11, módulo 7. Por quê? Menos 31 menos 11, que é menos 42, é a mesma coisa que 7 vezes menos 6. Tá? O 100 é congruente a 1, módulo 3. Por quê? Porque 100 menos 1 é igual a 99, que é 3 vezes 3. Vejam que se eu dividir o 100 por 3 e o 1 por 3, na divisão tanto do 100 quanto do 1 por 3, o resto vai ser 1. Tá? E por último, né, o 5 é congruente a ele mesmo, módulo 3, porque 5 menos 5, que é 0, é igual a 3 vezes 0. Então, os números que são iguais também são congruentes, módulo n para um n qualquer. Então, veja, pessoal, esta simbologia, esta notação da congruência, né, ela envolve este conceito de divisibilidade. Né? Dois números são congruentes se a diferença entre eles é um múltiplo do n, que aparece aqui junto na definição da congruência. Tá? Ó, então, vou fazer o seguinte. Vou pedir para vocês pensarem aí, ó, nesses dois exercícios, 2 minutinhos, 1 minutinho para cada exercício, tá? Pensem aí e anotem no papel, daqui a pouco eu pergunto. O primeiro exercício, determinar um valor B positivo, tal que o 29 é congruente a B módulo 3. Tá? E o segundo exercício, verificar se existe um valor B menor que 5, que satisfaz essa condição aqui, ó, 44 é congruente a B módulo 5. Dois exercícios bem simples, tá? Vamos ver se vocês conseguem realizar esses dois exercícios aí. Eu vou dar aqui 1 minutinho, aí eu vou fazer aqui uma enquete para ver o que vocês encontraram aí como resposta.
Se alguém quiser escrever a resposta aqui no chat, fique à vontade. Eu vou interromper aqui. Então, pessoal, quem é que pensou aí num exemplo para responder o primeiro exercício, Adel? Um valor B que satisfaz 29 é congruente a B módulo 3. Quem é que pode dar um exemplo aí para nós? Pode responder pelo chat ali, se não quiserem falar. Ou então usem o áudio aí, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Digam aí. Não fiquem com vergonha. Se errar, não tem problema. Ó, vou voltar ali com a tela. Ó. Pensem num número positivo que satisfaça essa condição aqui, ó. 29 é congruente a B módulo 3. E aí? Ó, olhem para os exemplos aqui, vamos voltar para os exemplos. Ó, aqui o 24 é congruente a 3 módulo 7, porque a diferença entre os dois dá um múltiplo de 7. Então, vocês podem usar esse primeiro exemplo aqui, ó. A diferença entre os dois números tem que ser um múltiplo de 3. E aí? Quem arrisca um valor de B? Então, pessoal. Professor, tem como voltar ali para o exemplo? Claro. Ó, voltando aqui, né, a anotação, ó. O N que aparece aqui, em cada exercício, cada exemplo, muda, né? No primeiro exemplo, o N é 7, aqui o N é 5, aqui o N é 2. Tá? Então, a propriedade, a definição diz que a diferença entre os números que tu está trabalhando aqui, ó, na congruência, tem que ser um múltiplo do N. Essa é a lógica. Ó. Por exemplo, 24 menos 3 é um múltiplo do 7, ó, tá vendo? 24 menos 3, quanto é que é? É 21, né? Que é um múltiplo de 7. 7 vezes 3 é 21. O 20 e o 0 são congruentes módulo 5. Por quê? Porque 20 menos 0 é um múltiplo de 5. Tá? Então, quando a diferença entre os números A e B for um múltiplo de N, ó, como está escrito aqui nessa equação, aí tu vai dizer que eles são congruentes. Então, essa é a ideia aqui do primeiro exemplo. Tem que descobrir um número B de modo tal que a diferença entre o 29 e o B seja um múltiplo de 3. Uhum. Ah, eu fiz aqui, não sei se está certo, eu achei 26. 26. 26 é uma resposta. 26 é uma resposta, seguramente. Ó, vou pegar aqui uma solução
é o B igual a 26. Por quê? Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer todo o raciocínio aqui, ó. 29. Vamos escrever com um símbolo de equação aqui para ficar mais bonito. Ó, se eu pegar 29 menos 26, dá um múltiplo de 3. 3 vezes 1 realmente é a igualdade que satisfaz essa condição aqui. Então, uma solução é o B igual a 26. Quem mais? Quem é que pensou em algum número diferente? Gabriela, Guilherme, quem mais está presente? Camila, Bruna, o que vocês pensam aí que pode ser um número que pode ser congruente a 29 módulo 3 aqui, ó. Então tá, pessoal, não precisem ficar com vergonha, podem dizer se tiver errado, a gente verifica. Se tiver certo, a gente verifica também. Número 5, professor? 5, vamos ver. Qual é a condição, pessoal? A condição é que, subtraindo os dois números, né, tem que dar um múltiplo de 3. Então, em vez de 26, a sugestão é o 5. Então, a gente vai botar o 5 aqui, ó. Quanto é que é 29 menos 5? É 24, que é a mesma coisa que 3 vezes 8. Então, né, satisfaz a condição que é exigida na definição, né? 29 é congruente, ó, vamos escrever aqui, ó, 29 é congruente a 26 módulo 3, aqui no primeiro caso, né? Vou botar aqui na outra linha, e 29 é congruente a 5 módulo 3, que é também uma outra solução. Quem mais? Quem é que pensou em algum número diferente aí? Quer ver, pessoal? Vamos fazer, façam o seguinte raciocínio aqui, ó. Se eu dividir o 29 por 3, vamos fazer uma conta aqui de cabeça aqui. Quanto é que dá 29 dividido por 3? A gente tem que trabalhar com números inteiros, né? Quanto é que é 29 dividido por 3? Qual é o quociente da divisão? Se a gente fizer no lápis aqui, no papel aqui. Vocês lembram como é que a gente... Hã? 9. 9, né? Vai dar 3 vezes 9, mais 2, né? O resto vai ser 2, certo? Porque 9 vezes 3 é 27, sobra 2, tá certo? Agora, façam a mesma coisa com o 26. Divide 26 por 3, quanto é que dá? 8. 26 dividido por 3 dá 3 vezes 8, mais 2. Então, o que tem de comum essas duas divisões, pessoal? O resto. O resto é 2. Né? Ó, vamos fazer a mesma coisa com o 5 ali, que a colega indicou ali como solução. Ó. Vamos pegar o 5 e dividir por 3. Quanto é que dá 5 dividido por 3? A gente está trabalhando em números inteiros, né? Vai dar 1 vezes 3 e vai sobrar
2. Certo? Então, com essa dica aí, que outros números eu posso colocar aqui no lugar do B? Para ser congruente a 29. Vamos lá, pessoal. Podem chutar valores aí, não, vocês não se preocupem se estiver errado. Se a gente está aprendendo, né? Então, quando a gente está aprendendo um assunto, a gente vai investigando, né? Vai tentando encontrar soluções. Isso faz parte do processo. Vamos lá, tentem achar uma outra solução aí, que seja diferente do 26 e diferente do 5. Guilherme, dá uma sugestão aí, Guilherme. Vamos olhar aqui no chat. 20. Vamos ver se o 20 resolve. Vamos lá. Ó, uma outra solução. Vamos ver se o 20 funciona. Por quê? Vamos fazer a mesma verificação. Se eu fizer 29 menos 20, ó, 29 menos 20 é 9, né? Que é um múltiplo de 3, ó, certo? E vejam que, de novo, ó, se eu fizer a divisão do 20 por 3, se a gente fizer a divisão, se a gente fizer de cabeça, quanto é que dá 20 dividido por 3, pessoal? Dá 6, né? Dá 6. Opa. E sobra 2. Né? Então, vejam, todos esses números que vocês sugeriram, que realmente são soluções aqui para a pergunta que eu fiz, o 26, o 5, o 20, todos eles são congruentes a 29 módulo 3. E todos eles, quando a gente divide por 3, deixam o resto 2, ó. Isso, exatamente. Todos os múltiplos de 3 com o resto 2. Tá? Exatamente. São exatamente esses números que vão satisfazer. Por exemplo, o 5 deixa resto 2 na divisão por 3. O 8. Quando a gente divide 8 por 3, a parte inteira da divisão é 2, que é o quociente, né? E sobra 2. Então, o 8 também é congruente aqui, ó. 29 é congruente a 8 módulo 3. Então, qualquer número que deixa resto 2 na divisão por 3 vai ser congruente ao 29. Por quê? Porque o 29 também deixa resto 2 na divisão por 3. Tá? Certo? Então, beleza. Vamos lá. É o segundo exercício. O segundo exercício é descobrir, né, verificar se existe um valor menor do que 5. Agora tem uma restrição, né? Um valor B menor que 5 que satisfaça essa condição aqui, ó. 44 é congruente a B módulo 5. Qual é a resposta do número 2, do exercício número 2 aí? E aí, pessoal? O que vocês acham? Se tem ou não solução? Não Oi? está certo também. Eu acho que no B pode ser igual a 4. B igual a 4. Exatamente. Né? Quer ver, ó? O B vai ser igual a 4. E agora só tem uma solução. E a diferença, nesse caso aqui, né, é que eu tenho essa restrição aqui, ó. Eu estou pensando em positivos, né? Se eu pegar um número negativo, talvez eu tenha outras possibilidades, mas pensando nos positivos, só tem o 4. Ó. O 44, vamos
Vamos fazer aqui a verificação. 44 é congruente a 4 módulo 5. Por quê? Ó, pessoal, vejam o seguinte, ó. Por quê? O 44 e 4, eu sempre tenho que fazer a diferença entre os dois números, ó. 44 menos 4 é igual a 40, né? Que é a mesma coisa que um múltiplo de 5, que é o 5 vezes 8. Né? Então, a diferença entre os dois números que aparece aqui na congruência tem que ser um múltiplo do n. Tá? E o n, neste exemplo aqui, nesse exercício, é o 5. Tá? Mas existem outros valores de b, pode ser um número negativo, por exemplo, o menos 1 também vai satisfazer essa condição. Tá? Muito bem. Então, beleza. Bom, tem que procurar expressar a sua ideia, tá? Não tem nenhum problema. Vamos lá. Agora, outro exemplo aqui, ó, de exercício. Eu peço, então, tem alguém usando micro-ondas. Ok, pessoal. Então, olha só. No exercício 3, eu peço para vocês pensarem em dois números, agora em vez de um só, né? No primeiro e segundo exercício era só um. Agora pensem em dois números que satisfaçam essa condição aqui, ó. A é congruente a B, módulo 5. Vamos lá. O que é que pode dizer uma solução aí para nós? Um valor de A igual a tanto e o B igual a tanto. E aí? Podem responder pelo chat, se preferirem. Façam uma conta mental aí, tá? Encontrem um valor para A e um valor para B, de modo que o A seja congruente a B, o módulo 5. Vamos olhar aqui. Não tem problema. Não tem problema. Fica tranquilo. Então, pessoal, vamos lá. Pensem aí em um valor para o A e um valor para o B. A igual a 22 e B igual a 2. Muito bem. Então, vamos ver aqui. A igual a 22 e o B igual a 2. Né? De fato, ó, o 22 menos 2, quanto é que é? É a mesma coisa que 5 vezes 4. Né? Ó, a diferença entre os dois números, dados aqui no exemplo, é um múltiplo de 5. Isso significa, né, isso equivale a dizer, ó, lá na notação da definição, né, usando ali os símbolos matemáticos, que o 22 é congruente a 2, né, quando eu encontro uma diferença que é múltipla do n, que no caso do n é 5, então significa que o 22 é congruente a 2 módulo 5. Tá? Então, esta é a equivalência, pessoal, que a gente deve procurar enxergar. Essa notação aqui, ó, é apenas uma formulação, uma notação matemática para dizer que o 5 é um divisor da diferença entre o 22 e o 2. Né? Ou seja, 22 menos 2, que é 20, é um múltiplo de 5. A gente sabe que 22 menos 2 é 5 vezes 4. Né? Certo? Muito bem, muito obrigado. Agora aqui, ó, vamos pensar aqui no último problema que eu formulei aqui para nós pensarmos hoje, que é um problema assim, ó. Vou botar aqui mais para cima aqui. Pense, todos os números que são congruentes a 0, módulo 5. Todos os números possíveis e imagináveis que vocês conhecem, que são congruentes ao 0 quando o módulo é 5. Vamos lá. Esses valores vocês sabem. Vocês sabem lá do ensino fundamental lá.
vou colocar aqui, ó, isso aqui equivale, né, a tabuada do 5, exatamente, são os múltiplos de 5, né, melhor dizendo, né? Todos os múltiplos de 5 satisfazem essa condição, né? São os múltiplos de 5. Parou o meu cursor aqui. Não, são números inteiros, pode botar os negativos, perfeitamente, tá? Por exemplo, vamos botar aqui uma anotação de conjunto, porque na definição, isso é uma pergunta importante, ó, na definição, deixa eu encontrar aqui, ó, o N, que é o que aparece ali no módulo, né, ele é inteiro positivo, tá? O módulo é positivo, mas o A e o B são inteiros quaisquer, tá? Não tem nenhum problema. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso incluir, né, todos os números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos, né? Então, será o menos 10, o menos 5, o 0, o 5, o 10, né, o 15, né, e assim sucessivamente, né, todos os múltiplos de 5. Né? Porque, vejam, ó, por exemplo, menos 10, né? Vamos pegar o menos 10 ali, ó. Menos 10 é congruente ao 0 no módulo que é 5, né? Porque a gente sabe que menos 10 vezes 0, menos 10 menos 0, ó, a gente tem que subtrair, né? Ó, no exemplo aqui, ó, 22 é congruente a 2 módulo 5. Por quê? A diferença 22 menos 2 é um múltiplo de 5. Então aqui mais uma coisa, ó, se eu fizer a diferença entre o 10 e o 0, menos 10 e o 0, por que a equação está aqui? Só um pouquinho, ó, vamos botar aqui. É um pouco chato isso aqui. Ó, menos 10. Puxa, a vida do cursor aí troca de lugar aqui sem eu ter muito controle aqui. Ó, menos 10 menos 0 é igual a 5 vezes menos 2, né? É um múltiplo de 5, ó. Certo? Então, esses dois números são congruentes módulo 5. Então, na verdade, todos os múltiplos de 5 são números que são congruentes a 0 quando eu faço a congruência módulo 5. Tá? Ou como o Guilherme usou a expressão correta, é a tabuada do 5. Né? Ó, 15. Qual é a congruência do 15? 15 é um múltiplo de 5, então 15, em relação ao resto, né, quando eu faço a divisão de 15 por 5, o resto é 0. Quando eu faço a divisão de 20 por 5, o resto é 0. Então todos os múltiplos de 5, o que eles têm em comum? Quando eu faço a divisão por 5, o resto da divisão é 0. Tá? Então, por isso que eles são congruentes a 0, módulo 5. Ou seja, os números que são múltiplos de 5, eles não têm diferença entre si quando eu faço a congruência módulo 5. Tá? Isso aqui é uma propriedade muito interessante, né, da congruência módulo N. Tá? Então, aqui vai ficar vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer assim, ó, já estamos mais ou menos uma hora aqui de aula, vou interromper aqui, tá, para não estender demais, senão vai ficar muitas ideias novas, então eu vou encerrar aqui, ó, nessa lâmina aqui, deixa eu ver, número 10, tá, eu fui até a lâmina número 10, então eu vou salvar o arquivo ali da apresentação ali no Moodle, vou gerar o vídeo da aula de hoje, né? Aí continuamos na segunda-feira a tratar, então, da congruência módulo N a partir da lâmina número 11. Tá? Aí vocês vão ter tempo aí de pensar um pouquinho, né?
nessas definições, nesse conceito, e a lógica da congruência é a seguinte, pessoal. Vamos pensar no módulo 5. Quando a gente divide o número por 5, quais são os restos possíveis? Ou o resto é 0, ou o resto é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Não tem outra possibilidade, né? Os múltiplos de 5, por definição, são aqueles que têm resto 0 na divisão por 5. Agora pega o número 1, o 6, o 11, o 16, o 21 e assim por diante. Todos esses números, quando a gente divide por 5, sobra 1. Né? Agora o 2, o 7, o 12, o 17. Se tu divide qualquer número desses por 5, sobram 2. Né? Então tu pode ver que quando chegar lá no 4, né, por exemplo, 4, 9, 14, 19, 24. Se tu divide por 5, sobra 4. Quando tu chegar no próximo, não vai sobrar 5, vai sobrar 0. Porque daí ele vira múltiplo de 5. Né? Então só tem 5 possibilidades quando tu divide o número por 5. Ou o resto é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Então tu vai ter 5 classes de equivalência quando tu fizer a congruência módulo 5. Isso é muito interessante, então a gente vai continuar trabalhando aí nessas ideias aí a partir da próxima segunda-feira. Bom, muito obrigado aí pelas respostas, pela participação e então uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.